gloriosa casa de Portugal, missões e sonhos conquistados, não existe nada igual. Orgulho de nossos pais amados, com amor no coração, orgulhosos de tantas conquistas, vitórias nunca dantes vistas, irmãos de brava nação, amigos, irmãos, sempre unidos a caminhar, amigos, irmãos, viemos para triunfar, onde estivermos vamos brilhar. Sexta-feira, dia 26 do mês de julho, dia dos avós, dias dos bisavós, um dia muito especial, e você deve estar se perguntando, parece que eu ouvi um hino, e um hino num sotaque português. Seria isso, doutor Evandro Carniato, antes de apresentar o nosso convidado? Bom dia, Paulo Carvalho, bom dia, ouvintes. É isso mesmo, é hino português. É o hino português da Casa de Portugal em São Carlos. Eu vou tentar falar português aqui, mas não vou conseguir não. Estamos aqui com o perito e sinistro de seguradoras, mas vamos falar de vários assuntos. Dentre os assuntos, um jornal. Esse jornal é feito em São Carlos? É feito na zona do Grande ABC. Grande ABC, um jornal... São Bernardo do Campo, pelo Odair Sen. André, bom dia. Bom dia, Paulo. Eu queria agradecer o convite, também ao Dr. Evandro, muito bom dia, obrigado. E estou muito feliz por estar aqui e por ter ouvido o hino português como abertura aqui da nossa entrevista. Muito obrigado. Na verdade, o assunto é outro, né? Isso. Mas não tínhamos como não evidenciar, porque a fundação da Casa de Portugal em São Carlos ainda é recente. Sim. Deve estar girando em torno de um mês, um pouco mais. Sim. E agora estão fazendo aí ontem, essa semana, né, que teve a reunião para Foi ontem mesmo. vamos dizer, noite. capitanear os associados. É muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E é bem informal, mas antes até de entrar, Sim. Deixa eu fazer uma pergunta que você falou que morou, né, em Porto. Sim. E veio para Porto. O que pesou? A posição estratégica ou o próprio nome Porto te seduziu a vir para cá? Não, eu vim para Porto Ferreira, já existia o núcleo da Dual Peri aqui em Porto Ferreira, com um colega português também, já vivia aqui há meio ano. Porto Ferreira está muito bem localizado no estado de São Paulo, muito bem, é estratégico. Temos a Washington Luís a 50 km daqui, em Anguera ao pé, junto à Avenida do Comércio e com acesso muito fácil a Bandeirantes. Se quisermos ir para Minas, por Mococa vamos facilmente, Casa Branca, ou seja, nós estamos numa posição estratégica no estado de São Paulo. Então foi isso que pesou principalmente para a escolha de Porto Ferreira como ponto técnico. Tanto é que Porto Ferreira, no passado, hoje, ela é conhecida nacionalmente como a capital da cerâmica artística e da decoração. Mas lá no passado, o Evandro provavelmente não era nascido ainda, que é um pouco mais novo que a gente, né, que eu, você também é novo ainda. E era a Encruzilhada do Progresso, era o slogan da cidade. Porto Ferreira, a Encruzilhada do Progresso. Inclusive nas entradas da cidade, na placa, tinha o desenho, né, de uma encruzilhada, por conta exatamente disso aí. A SP-330, que é a rodovia Anhanguera, cruza com a SP-215, que é essa que liga aqui sentido Araraquara, São Carlos, que você já pode pegar o Washington Luís, ou mesmo aqui para Minas. Sim. E ainda, né, era o entrocamento da ferrovia com a embarcação, né, que nós tínhamos aqui a embarcação também, né, em Porto Ferreira, que inclusive a cidade nasceu justamente por causa do balseiro João Ferreira. Exatamente. Estou contando tudo isso porque segunda-feira agora nós comemoramos 123 anos de emancipação política e administrativa, então está dentro do contexto do aniversário de Porto Ferreira também. Então tudo isso propiciou essa encruzilhada. No começo, por cruzar a ferrovia com a embarcação, né, ali na embarcação fluvial que tinha essa questão.
e depois as próprias rodovias, que era a encruzilhada. Então tá aí a explicação estratégica de Porto Ferreira. Eu desconhecia, mas obrigado pelo pequeno lamiré, por acaso desconhecia essa questão. Mas é isso mesmo, foi isso mesmo que pesou basicamente e fundamentalmente. E o poder estar no Porto é uma feliz coincidência. Ter saído do Porto para vir para o Porto foi uma feliz coincidência para mim. Eu adaptei-me bastante bem aqui à cidade, gosto muito. É diferente do Porto, lá em Portugal. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal e o país é pequeno. Portugal tem também do estado de Pernambuco 92 mil km². Para lhe dar um exemplo, o Porto tem 45 km² lá em Portugal, ou seja, Porto Ferreira tem 230 km². Ou seja, a área habitacional lá em Portugal é mais populada, temos 280 mil habitantes. Aqui temos menos, mas temos muito terreno de cultivo de cana, né? Então aqui, lá é tudo mais pequeno, mas mais condensado. É uma cidade grande e vim para uma cidade mais pacata, tranquila. As pessoas dizem bom dia mesmo sem me conhecer. Acabei ficando conhecido como o Portuga aqui na região, que é um termo com carinho, eu gosto bastante. E foi isso que acabou por, ao longo deste tempo, me fazer permanecer e manter aqui em Porto Ferreira também, para além da conotação profissional. Canção número 5, E Depois do Adeus. Música de José Calvário. Letra de José Nisa. Orquestração e direção da orquestra de José Calvário. Intérprete, Paulo de Carvalho. Quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por nós, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Pois é, poxa, nem eu sabia que tinha esse vozeirão todo, viu, André? O André, seria até legal, né? Porque a gente está dentro de um contexto histórico, até por conta do aniversário de Porto Ferreira, na segunda-feira. Em 1974 foi o Festival da Canção, e você estava comentando aqui durante a execução da música. Então, a beleza da Revolução dos Cravos foi que não houve armas implícitas na Revolução. Todo português chegou às ruas com um cravo na mão. Ah, tá. Aí está o sentido do cravo. Do cravo. E então foi a luta... Por isso que ele fala de flores na música. Foi a luta contra uma ditadura, um regime ditatorial, com tanques que estavam apontados para o povo português, e o povo com os cravos conseguiu, com a força da nação portuguesa, acabar com esse flagelo que na altura Portugal vivia. E então depois disso, foi aí que Portugal conseguiu se desenvolver, no sentido político, abrir portas para o mundo. Portugal vivia... Aquela ideia que o português, quando veio para o Brasil, desmistificando um pouco aquilo que o Dr. Evandro falou há pouco, quando o português veio para o Brasil, a ideia, o português é padeiro, ou é uma pessoa muito limitada. Tem uma razão de ser. O português, quando vinha para cá, vinha para trabalho, né? Ainda hoje também. Quem sai do país para o outro vai para trabalho, né? Vai para criar melhores condições de vida. E eram pessoas que eram do campo, eram pessoas batalhadoras de luta, não conheciam muito o que era o estrangeiro, não sabiam o que é que havia fora, porque o Portugal vivia fechado, né? E muita gente que veio em 1950 para o Brasil, muita gente que veio na década de 70 fugindo da ditadura, acabou dando uma imagem do que na realidade Portugal era. Hoje em dia Portugal é um país completamente diferente do que era há 40 ou 50 anos atrás. Está na moda, não é? O Porto está na moda, Lisboa está na moda. Portugal acabou de sair de uma crise fortíssima, onde pediu apoio ao FMI e está a conseguir recuperar, à custa do turismo, de divulgação da própria cultura portuguesa para o mundo, conseguir recuperar o local dele, que é o paraíso junto ao mar ali na Europa, o primeiro ponto de entrada da Europa. Nós falamos hoje de português, falamos da casa. Como é que foi essa casa lá em São Carlos? Conta um pouquinho pra gente aí. Fiquei curioso, mais curioso na verdade, que ele disse que lá em Porto tem um vinho Porto Ferreira, que é dos Ferreirinha, dos Ferreirinha, né? Dos Ferreirinha. Ferreirinha. E ele disse que quando ele for para Portugal, talvez ele traga aí 1 litro de vinho Porto Ferreira. Ou tira uma foto, pelo menos, e manda pelo WhatsApp, porque hoje ficou prático isso, né? Você quer o vinho, toca aqui a foto, pronto. Eu não vou fazer publicidade aqui, mas existe um supermercado aqui na nossa cidade, muito bem localizado,
que vende vinho português a um preço muito bom e vinho bom. Mas não tem o Porto Ferreira. Não tem. Ah, não, eu quero Não, o Porto tem. Ferreira. Agora eu fiquei curioso. Não, mas fica a promessa que se eu não lhe trouxer 1 litro, existem umas garrafinhas pequeninas. Tá ótimo, né? Eu trago isto da próxima vez que eu for a Portugal. É só, chega, vai ficar. E não é nem tanto pra degustação, é mais mesmo pra gente ter um. O memorial aí. Né? Exatamente, um memorial. Boa. A Casa Portuguesa. A Casa de Portugal. É, Casa de Portugal e Em São Carlos. São Carlos. Em São Carlos, que não é só São Carlos, ela acaba por abranger toda a região Entendi. daqui do interior do estado. Existem várias casas de Portugal no estado de São Paulo, Campinas, ABC, São Paulo, inclusive a capital, Marília. E havia a necessidade de termos uma casa de Portugal nesta região que abraçasse todos os portugueses daqui, luso-descendentes, portugueses por aquisição. Uma esposa casou com um cidadão português que obteve a cidadania portuguesa. O que é que acontece? Existe um consulado honorário, um cônsul honorário em Ribeirão Preto. Mas é um senhor com alguma idade e acaba por já não conseguir dar aquele apoio que ele até entende que seja necessário. E então, há uns 2 anos atrás, sensivelmente, no dia 15 de agosto de 2017, no aniversário do nosso atual presidente, que é o Ferreirinha, Plácido Ferreirinha, numa conversa, 5 portugueses a conversar com as respectivas esposas, um deles disse, devíamos criar uma Casa de Portugal. Todos ficaram assim a olhar, com aquela vontade, temos que criar. Então juntamos R$18 num copinho de plástico, que ontem foi alvo da nossa Assembleia Constituinte. R$18. Então aqui os primeiros R$18 para criarmos a Casa de Portugal. A pessoa que guardou esse copo é o tesoureiro. Faz sentido. O senhor Paulo. Ele é o tesoureiro português, nascido em Leiria. O Plácido é nascido em Lisboa, no bairro da Ajuda. Eu, nascido no Rio de Janeiro, mas vivi a maior parte da minha vida no Porto, sou tripeiro de coração. E temos um outro colega que é o diretor do Departamento Fiscal, que é o Humberto, que também é de Leiria. Leiria ou Lisboa, agora não estou muito bem situado, mas é muito próximo. E então começamos a falar e a fazer crescer o sonho. Entretanto, sem apoio político nada se cria. É difícil. Então nós temos connosco o Dr. Daniel Lima, o vereador Daniel Lima, que é descendente de portugueses, que começou o mandato dele, é recente o mandato dele, e ele, em conversa lá no Solar, porque o Solar dos Portugueses é o restaurante português em São Carlos que juntou toda a gente. Toda a gente sabia que existia um restaurante português, começámos a parar lá. Então o Plácido agregou todos os portugueses lá. Para beber a Superboc, a cerveja portuguesa, para comer um bacalhau, para comer o bolinho de bacalhau, o pastel de nata e por aí fora. Então começou-se a falar mais sobre isso. O Daniel Lima, quando assumiu o cargo de vereador em São Carlos, a primeira lei dele, criação da Semana Portuguesa em São Carlos. Então 10 de junho, que é um feriado que nós celebramos o Dia de Portugal e o Dia de Camões, das comunidades lusófonas, ele criou essa semana que é festejada lá em Portugal. Ou seja, durante todo o dia 10 de junho, toda a semana de 10 de junho, aqui no Brasil, em São Carlos, vai ser celebrada com as festas de Portugal. Inclusive já temos um local para fazer a do próximo ano, estamos a criar agora estrutura e fundos para conseguir criar a festa. Óbvio que o Solar, como já faz muitos eventos associados a Portugal, noite de fado, noite de poesia, noite da caricatura, inclusive eu faço lá as caricaturas, acabou por se transportar essa experiência lúdica já do Solar para a Casa de Portugal. O que é que acontece? Ontem já fundamos a Casa de Portugal, foi fundada por 5, o Plácido Ferreirinha, que é o presidente, eu como vice-presidente, o Paulo como tesoureiro, o Daciel Almeida, que é um advogado lá de São Carlos, que nos ajudou, é secretário, e o Humberto, que é o presidente do Conselho Fiscal. Fundamos a Casa de Portugal, foi fundada, e ontem apresentamos em Assembleia Constituinte aos possíveis associados, o que é a Casa de Portugal. Os estatutos, o hino, foi declamado pelo Presidente, pelo Plácido, a logomarca, que foi criada, eu fiz um desenho, como eu tenho a habilidade de fazer o desenho, fiz um desenho inicial no papel, e depois as pessoas dotadas da capacidade técnica a nível de computador criaram o desenho final, o brasão da Casa de Portugal. Ficou muito bonito, sou suspeito, mas ficou. E então apresentámos aos associados. Foi uma surpresa fantástica, nós estávamos a contar com menos gente do que foram 73 pessoas ontem à Assembleia Constituinte.
o que é um bom presságio porque existem muitos mais portugueses na região. A maior parte das pessoas se fizeram associados, apresentamos toda a missão, assim, de uma forma muito breve, da Casa de Portugal, quais seriam os próximos targets, e existe um projeto muito bonito, encabeçado por um apaixonado por Portugal, que é o Plácido, e por mais 4 doidos que decidiram vamos criar a Casa de Portugal. É um projeto audacioso, já tinha sido tentado uma primeira investida em 1980, por um dos nossos conselheiros, o Sr. Rui, só que na altura eram 3 portugueses, então foi bem complicado, sem apoio político é bem difícil. E graças a Deus, com a ajuda do vereador Daniel Lima, conseguimos fundar, criar, e agora estamos à procura de criar a Praça de Portugal, ou a Rua de Portugal, que ele está nessa luta, para conseguirmos um espaço que caracterize Portugal, porque o Portugal foi, os primeiros a povoar Portugal foram açorianos, os netos de açorianos que fundaram São Carlos. Depois foi-se perdendo um pouco essa temática com a ligação portuguesa, com a cultura portuguesa. E neste século, desde 2004, com a chegada de alguns portugueses, foi-se criando uma nova reestruturação. E a Casa Portugal veio para ficar, se Deus quiser.